Olá, tudo bem? Hoje nós vamos refletir o Evangelho em que muitos se perguntam quem é Jesus? E essa é a pergunta que eu acredito que nosso Senhor fará a cada um de nós ao longo desse estudo bíblico. Hoje nós refletiremos o Evangelho de São Marcos, no capítulo 6, dos versículos 14 a 29, cuja frase central é: aquele João que eu fiz decapitar é ressuscitado. Jamais podemos nos aproximar da palavra de Deus sem pedir que o Espírito Santo, que é o amor entre Jesus e o Pai, que transforma e que dá vida ao mundo, venha ao nosso encontro. Então, junto comigo, rezemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e que gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Te convido a pegar a sua Bíblia e vamos abrir no Evangelho de São Marcos, capítulo 6. Inicia-se a leitura. O rei Herodes ouviu falar dele. Com efeito, seu nome se tornara célebre. E diziam: João Batista foi ressuscitado dos mortos, e por isso os poderes operam através dele. Já outros diziam: é Elias. E outros ainda: é um profeta, como os outros profetas. Herodes, ouvindo essas coisas, dizia: é João, que eu mandei decapitar, que ressuscitou. Herodes, com efeito, mandara prender João e acorrentá-lo no cárcere por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe, pois ele a desposara. E naquela ocasião João dissera a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Herodíades então se voltou contra ele e queria matá-lo, mas não podia, pois Herodes tinha medo de João e, sabendo que era homem justo e santo, o protegia. E quando o ouviu, ficava muito confuso e o escutava com prazer. Ora, chegou um dia propício. Herodes, por ocasião de seu aniversário de nascimento, ofereceu um banquete aos seus magnatas, aos oficiais, às grandes personalidades da Galiléia. E a filha de Herodíades entrou e dançou, e agradou a Herodes e aos convivas. E então o rei disse à moça: pede-me o que bem quiseres, eu te darei. E fez um juramento: qualquer coisa que me pedires te darei até a metade do meu reino. Ela saiu, perguntou à mãe: que peço? E a mãe respondeu: a cabeça de João Batista. Voltando logo, apressadamente à presença do rei, fez o pedido: quero que agora mesmo me des num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou profundamente triste, mas por causa do juramento que fizera e dos convivas, não quis deixar de atendê-la. Imediatamente o rei enviou um executor com ordens de trazer a cabeça de João. E saindo, ele o decapitou na prisão e trouxe a sua cabeça num prato, deu-a à moça, ela entregou a sua mãe, e uma vez que os discípulos de João souberam disso, foram lá, pegaram o corpo e colocaram no túmulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É um contexto muito duro que se apresenta a morte de João Batista. Aquele que no início do Evangelho de São Marcos foi próprio o exemplo do precursor. Se a gente vê o capítulo 1, já no 2º versículo fala de João Batista: eis que eu envio o meu mensageiro diante de ti, a fim de preparar o teu caminho. E depois no versículo 4, João Batista esteve no deserto proclamando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. No 6, João se vestia de pelos, se alimentava de gafanhotos e mel silvestre e proclamava: depois de mim vem alguém que é mais forte do que eu, de quem eu não sou digno de, abaixando-me, desatar
a correia das sandálias, eu vos batizo com água, ele, porém, com o Espírito Santo. João Batista fala isso no Evangelho de Marcos, ele some de todo o caminho, de todos os capítulos, até chegar nesse momento oportuno. Quando fala de Herodes, Herodes era o governador da região norte de Israel, da região em que ele foi dado esse poder pelos romanos, e ele era o governador da Galiléia. E naquele momento ele prende João Batista exatamente porque João era um homem justo diante de Deus e dos homens, e falou que não era lícito, era um ato pecaminoso aquilo que o próprio Herodes havia feito. Isso demonstra o quanto o poder de Herodes era irrestrito, era grande, fazendo com que ele pudesse prender alguém somente por se opor a uma qualidade, a uma decisão sua que não era de acordo com a ética, com a moral. E é interessante porque Herodes tinha uma consideração por João Batista, o escutava e tinha uma consideração ainda maior porque percebia nele um homem justo. Mas não somente um homem justo no confronto com os irmãos. Se a gente vir, no versículo 20, diz que Herodes tinha medo de João porque era um homem justo, ou seja, praticava a justiça entre todos, e santo. É a única vez no Evangelho de Marcos que a gente vê a palavra santo atribuída a uma pessoa que não seja Jesus Cristo. É o único momento no Evangelho de Marcos em que a gente percebe uma qualificação tão bonita para um personagem bíblico que não fosse o próprio Messias encarnado, Jesus Cristo. Mas a própria passagem bíblica não foi introduzida assim, não se quis falar da morte de João Batista somente por falar de uma desgraça tão grande, porque é uma injustiça enorme, é o mal que vai se propagando. Se quis exatamente colocar a morte de João Batista dentro de um contexto muito belo, em que se inicia a entender quem é a pessoa de Jesus. Nessa altura do Evangelho, a gente está quase na metade do Evangelho de Marcos, Jesus já falou em parábola, Jesus já ensinou, Jesus já andou sobre as águas, Jesus já fez muitos milagres, Jesus já escolheu os seus discípulos, Jesus já expulsou muitos demônios que falavam que ele era o Filho de Deus. E Jesus começa a necessariamente fazer um caminho com os seus discípulos para que eles percebam que ele é o Filho de Deus e que é possível que a vida deles seja transformada em pessoas que têm uma relação com ele, pessoas que confiam e pessoas que depois evangelizam. Se a gente for notar, exatamente esse momento, no versículo 14, vem depois do versículo 12 e 13, que é quando os discípulos foram enviados em missão por Jesus. Então aqui já existe uma antecipação, tanto de como vai ser a morte de Jesus, tendo em vista da morte de João Batista, quanto o quanto Jesus já era conhecido e o quanto que existe essa passagem. Agora João Batista não existe mais e é próprio Jesus aquele que assume esse papel do Filho do Homem, do Filho de Deus na comunidade atual, onde se procurava um Messias libertador de Israel. E graças a Deus Jesus é Messias, mas se viu que ele queria libertar muito mais do que um povo do domínio romano. Ele quis libertar todos nós do domínio do pecado e da morte, para vivermos com ele uma vida santa e eterna. Mas voltando à palavra, quando nós vemos no versículo 14, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, porque o seu nome se tornara célebre, ele disse, e alguns diziam que João Batista foi ressuscitado dos mortos, e por isso os poderes de João Batista atuavam através dele, ele começa a perguntar quem é esse tal de Jesus. Parece muito, e se a gente caminhar uns capítulozinhos a mais no próprio Evangelho de São Marcos, quando a gente vai olhar a capítulo 8, nos versículos 28, 29 e 30, existe uma coisa muito semelhante a essa passagem. Porque Jesus pergunta aos seus discípulos, quem dizem os homens que eu sou? E qual é a primeira resposta? João Batista. Outros Elias, outros ainda um dos profetas,
até que Jesus faz com que essa pergunta seja pessoal. E vós, que coisas dizem que eu sou? E Pedro responde que tu és o Cristo. E aí Jesus se alegra, mas proíbe todos de saberem, porque para o Evangelho de São Marcos, o lugar em que se manifesta a realeza de Jesus é exatamente o momento da sua morte. É ali onde que o centurião romano, falando que Jesus veio libertar todos os homens de toda a terra, olha para o crucificado e diz que verdadeiramente ele era um filho de Deus. Aquele que sofre injustamente, ama a todos para que nós possamos saber que nós temos um Pai. Mas voltando aqui ao Evangelho de hoje, no capítulo 6, quando nós vemos Herodes, no versículo 16, dizendo, ouvindo essas coisas, dizia, é João que eu mandei decapitar, que ressuscitou. E a partir dali o Herodes desejava ver Jesus. Existem muitas outras coisas que nós podemos ver nesse evangelho sobre a decapitação de João Batista, né? Que verdadeiramente é um dos momentos de maior injustiça do evangelho, só é superado pela crucifixão e morte de Jesus. E nós vamos vendo o quanto que um homem pode se deixar levar pelas suas paixões e pelo seu orgulho na tomada das suas decisões. Isso talvez seja importante para a gente compreender esse dia, o quanto que o orgulho, o quanto que as nossas paixões impedem com que a gente tome as decisões acertadas. O quanto que isso impede que a gente seja temente a Deus e escute a voz do Espírito que fala conosco, principalmente quando nós pedimos que Ele nos ilumine durante o dia. Porque se nós virmos durante esse Evangelho, o próprio Herodes se deixa levar num momento de festa, se deixa levar pelas grandes autoridades que estavam ao seu redor, se deixa levar pelos olhos olhando aquela dança de alguém que era filha de uma esposa ilícita que ele tinha contraído, se deixa levar por aquele momento e ainda diz, ainda que tu pedires metade das minhas coisas, eu darei, o que é uma coisa extremamente fora do comum, vindo de um homem tão poderoso. Se vê que ele diminuiu a razão e diminuiu a sua capacidade de raciocinar em cima das decisões que queria tomar. E aí nós vemos também o quanto que existe uma dificuldade em quem nós pedimos os nossos conselhos e principalmente como que as pessoas que nos aconselham estão. A filha pede para a mãe queria matar João Batista. A mãe não consegue ver qualquer outra possibilidade que não seja eliminar aquele que faz mal a ela. E assim ela pede para a filha a cabeça de João Batista. Mas a filha, pegando ainda esse mal que foi transmitindo e aumentando essa corrente de mal, ainda fala, eu quero não somente a cabeça de João Batista, mas eu quero a cabeça de João Batista numa tigela entregue para mim, numa bandeja. É impressionante o quanto que Marcos é rico em detalhes quando você conta a maneira como o João Batista foi julgado sem ter direito a falar nada, sem ter direito a nenhuma defesa. Quando ele fala ricamente dos detalhes que levaram Herodes a tomar uma decisão do gênero, e quando ele não fala nenhum detalhe com relação à morte de João Batista, nenhum sentimento, nada. Só se fala a frase, e um dos serviçais comete o crime, decapita a cabeça do João Batista. Parece que perante um mal tão grande faltam as palavras. E é um pouco isso que a gente sente também nos nossos dias. Quando se vê um mal enorme, a gente fica sem palavras, não se consegue perceber algo positivo em um primeiro momento, pelo menos. Mas é interessante porque de um mal tão grande, Deus tirou um bem ainda maior. Não que isso justifique o mal, mas o mal por si só jamais consegue ser tão grande que o bem não o supere. E por um mal tão grande como foi a decapitação de João Batista, vem um bem muito maior, que é a vinda de Jesus Cristo, terrenamente há 2000 anos atrás e perenamente desde então até os dias de hoje. Que essa breve introdução nesse estudo bíblico nos ajude a viver bem o dia de hoje, essa sexta-feira, que também a Igreja
presta homenagem ao Sagrado Coração de Jesus, vítima de tantos ultrajes e que nos ama tanto além de todos os ultrajes recebidos. E que nós possamos, ao longo dessa jornada, iluminados pela palavra, suplicarmos tanto a presença de Jesus entre nós, pelo Espírito que nos leva ao Pai, quanto especialmente percebemos as nossas motivações. Quais são as motivações de fundo diante das decisões que a gente toma? Se é uma curiosidade banal, como Herodes que queria ver Jesus por medo de ter ressuscitado João Batista, quanto a mãe de Herodíades que quer a vingança pura e simplesmente para continuar naquela situação em que se encontra, ou propriamente a vinda de Jesus que veio libertar todos nós e que deseja hoje perguntar a cada um de nós quem nós achamos que Ele é. E Ele é o nosso grande amor e que ilumina nós mesmos e que nos faz perceber a nossa vida feliz com Ele. Uma ótima sexta-feira. Shalom.